Vamos abrir as nossas Bíblias lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Obrigado, viu, Emílio? Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. No capítulo 9, passa uma página, 10. Porque o relato paralelo a ele está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9. Me saí bem, não saí? Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em seu coração. Até aqui, por enquanto. Vamos orar? Pai, nós estamos muito alegres de estarmos reunidos aqui como seu povo para cantar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, para ler a tua revelação. Nós te agradecemos muitíssimo por isso, porque o Senhor não nos deixou entregues a nós mesmos, mas veio até nós, se revelou, teve o cuidado de deixar registrado, e hoje a gente pode estar aqui diante do teu texto bíblico. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a lê-lo e entendê-lo, mas principalmente respondê-lo, Pai, com obediência. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O historiador do livro dos Reis passou alguns capítulos falando a respeito do templo, da construção do templo, os preparativos para aquilo, que era a principal obra a qual Salomão foi chamado. E depois disso, ele volta a falar do dia a dia, das decisões que Salomão, o rei de Israel, estava tomando. É como se os olhos do narrador estivessem voltados para a construção do templo, tudo aquilo que significava o culto de dedicação, a incerteza que o povo tinha se Deus habitaria ou não ali, se Deus responderia àquela construção. E bem, depois que tudo isso acontece, depois que Deus habita, vincula o seu nome àquele templo, àquela casa, Salomão ora a Deus. 13 anos depois, Deus responde Salomão. Então, tanto o cronista quanto o historiador dos reis volta a narrar o dia a dia do rei de Israel. Seus grandes feitos, a sua gloriosa fama entre os outros povos. Não que o templo ou os assuntos dedicados ao culto não fossem aparecer mais aqui, mas é que tudo aquilo que foi registrado vai servir, principalmente para o historiador do livro dos reis, como uma espécie de critério. Um critério para avaliar os outros reis que vêm depois de Salomão. Para avaliar se eles foram ou não obedientes a Deus, como Davi havia sido e como também Salomão tentou ser. Agora, a partir disso, a partir da aparição de Deus a Salomão, que ele faz no capítulo 9, na segunda metade do capítulo 9, em que Deus aparece a Salomão, reafirma os termos do pacto, reafirma as maldições do pacto, caso o pacto fosse quebrado, reafirma as bênçãos do pacto. É como se agora a gente soubesse assim, bem, e aí? Salomão vai obedecer o pacto? Salomão vai cumprir e ter todas as bênçãos prometidas de Deus, ou ele vai quebrar o pacto? E aí então o narrador começa a falar a respeito da glória de Salomão.
É uma repetição de um tema. Eu já mostrei para vocês na outra semana que a narrativa toda de Salomão, do capítulo 1 do livro dos Reis até o capítulo 12, é um grande quiasmo. É aquela estrutura concêntrica, em que a construção do templo, a dedicação do templo é o centro, é o principal ali, mas ele já havia falado da relação de Salomão com Deus e depois Deus de novo se relacionando com Salomão. Aí em seguida foi falado sobre a glória de Salomão, o seu pedido de sabedoria, a sua justiça em julgar, como ele era uma espécie de botânico do mundo antigo, escrevendo provérbios, escrevendo tratados sobre a natureza. Agora, de novo, Salomão aparece como um grande rei, um grande governante, fazendo expedições marítimas. E a sabedoria dele, de novo, é tema do relato, aqui, na visita da rainha de Sabá. É como se o narrador agora, depois que ele tivesse falado, no final do capítulo 9, da política interna de Salomão, o que Salomão fez, quais templos ele construiu, que edificações, o que ele fez, para onde ele apontou, política interna, falando de Israel. Agora ele começa a falar do relacionamento de Salomão com os reis fora de Israel. Ele já havia falado de Irão, rei de Tiro, que tinha feito um acordo com Salomão lá atrás para fornecer madeira, para fornecer cortadores de madeira, para construírem o templo. Irão aparece aqui de novo, agora como um companheiro de expedições marítimas, mas aparece uma outra governante, uma rainha, a rainha de Sabá, que ouve falar da fama de Salomão e vai até ele. Portanto, a gente pode dizer, esse relato, principalmente esse relato que também o narrador mostra Irão, fala da rainha de Sabá, depois Irão aparece de novo, então claramente o narrador tinha interesse de mostrar o relacionamento do rei de Israel com outros reis ao redor de Israel. A gente pode dizer que o tema desse texto, que eu vou expor para os irmãos, é o governo da cidade de Deus como luz para as nações. Uma das promessas antigas de Deus, que ele havia feito para Salomão, quando ele apareceu a ele, está sendo cumprida aqui. De que aquele templo seria um lugar, como nós lemos no Salmo 65 hoje, um lugar que atrairia a atenção de todos os povos, em que todos os povos que fossem ali e orassem ao Senhor, teriam sua oração escutada. Está se cumprindo aqui promessas, por exemplo, de Noé, quando ele diz que Cã e a casa de Cã, um dos seus filhos, o filho que pecou contra ele, sempre serviria às tendas de Sem. De novo, então, os povos que não são os descendentes dos semitas, os hebreus, continuando servindo ao povo de Deus. Mas, acima de tudo, uma promessa que Deus fez para Abraão, dizendo que faria dele o nome dele famoso, multiplicaria, o abençoaria, seus inimigos seriam os inimigos de Deus, os seus amigos seriam amigos de Deus. Uma promessa que está sendo cumprida aqui. Temas sendo tratados. Agora, eu também mencionei que, na medida em que esses temas são repetidos na vida de Salomão, o autor também está querendo nos mostrar como que sutilmente Salomão vai dando sinais da sua queda, que no próximo capítulo vai ficar evidente. Mas aqui Salomão já começa a apontar que um relato sobre a sua sabedoria não é tão glorioso, tão fiel, tão piedoso, como foi a primeira vez que apareceu, em que ele sonha, Deus lhe permite pedir qualquer coisa, ele pede sabedoria, e Deus promete para ele fama e riqueza. Agora, de novo, a sabedoria que Deus lhe deu é requerida, só que Salomão a troca por ouro. A palavra ouro aqui começa a aparecer de uma maneira quanto mais. Nos próximos versos, a partir do versículo 14, vai ter um relato inteiro só sobre o tesouro de Salomão, depois sobre as mulheres de Salomão e depois sobre os cavalos de Salomão. Exatamente aquilo que Moisés falou que um rei de Israel não poderia acumular. Salomão passou a acumular. É como se o narrador quisesse nos mostrar que, sim, Deus estava cumprindo as promessas com Salomão, estava o abençoando, estava curando a terra, mas também haviam sinais do distanciamento de Salomão do pacto, dos termos do pacto. Agora,
Essa narrativa, ela também é muito importante porque ela é um ponto de contato claro entre o Antigo e o Novo Testamento. Quem está na classe aqui da Escola Dominical estudando hermenêutica do Novo Testamento a partir do Antigo a partir do Novo, aqui tem um prato cheio, porque o Senhor Jesus, num duro discurso dele contra escribas e fariseus, no capítulo 12 de Mateus, no capítulo 11 de Lucas, um relato que aparece nos dois evangelhos, em determinada altura estavam pedindo sinais para Jesus, e ele diz, olha, essa é uma geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será um sinal para essa geração. E depois Jesus continua. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém que é maior que Salomão. O Senhor Jesus usa essa narrativa aqui, chama a rainha de Sabá de rainha do sul, para dizer que no dia do juízo ela se levantará contra essa nação como juízo, porque ela, e de certa maneira Jesus louva a sua atitude, ela saiu de longe. Como também diz o Salmo 65, do extremo oriente, para ir ouvir da sabedoria de Salomão. Quanto mais vocês que estão diante de alguém que é maior do que Salomão e pedem um sinal ao invés de escutá-lo. Mateus recapitula aqui temas importantes da vida de Jesus. Gente vindo do Oriente em busca de sabedoria de Jesus, em busca de adorá-lo, é um tema que aparece desde o começo. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 2, os magos do Oriente. A ida dele para o Egito, a volta, os magos do Oriente, tudo é Mateus recapitulando a história de Israel em Jesus. E aqui também, é como se a gente estivesse diante de um reconhecimento que essa busca da rainha de Sabá por sabedoria em Salomão apontava, sinalizava para uma busca maior e melhor em alguém que era maior que Salomão, com um esplendor que não deveria ser invejado, porque a boa notícia é que aquilo que a rainha de Sabá experimentou momentaneamente, pontualmente, que Israel experimentou de maneira fragmentada, eu e você temos renovado acesso. Nós podemos também sorver dessa sabedoria, porque estamos diante de alguém que é maior do que Salomão. O Evangelho no livro dos Reis e no livro das Crônicas está no fato de que Jesus cumpre de forma paradigmática as promessas feitas a Israel e aos regentes de Israel. Se Salomão estava cumprindo uma série de promessas que foram feitas antes dele ou para ele, o Senhor Jesus cumpre de uma maneira ainda mais emblemática, de uma maneira que não poderia mais ser quebrada por nenhum regente. Aqui, tudo aquilo que Salomão e todo o povo de Israel experimentou, e tudo aquilo que Israel foi privada posteriormente, quando Salomão peca, eu e você temos hoje acesso novo e vivo. É por isso que a gente tem que aprender sobre o que significa a cidade de Deus ser luz para as nações. O que a gente aprende aqui nesse texto e como ele ainda é para nós também significativo, nós que somos a cidade de Deus, povo, semente da mulher, povo de Deus, e que estamos em diálogo e relação constante com a cidade dos homens. O que a gente aprende aqui? O que esse texto nos ensina sobre a postura da cidade de Deus diante da cidade dos homens? Tratando a rainha de Sabá como uma espécie de tipo ou de exemplo dos regentes da cidade dos homens, a gente aprende aqui o que a rainha buscou, o que a rainha encontrou e o que a rainha deixou. O texto é claro em nos mostrar o que ela buscava, o que ela encontrou e o que ela deixou depois desse encontro com o ungido do Senhor. Esse texto é ainda paradigma para nós nas relações que nós temos com o ungido, seu reino e a cidade dos homens. É sobre isso que eu queria falar. Em primeiro lugar, o que a rainha buscou? Volte seus olhos para o texto de novo e veja, versículo 1 e 2, deixa claro o que ela estava em busca. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com enigmas.
Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em seu coração. Até aqui. Veja, o texto começa narrando a busca da rainha de Sabá. Chega até ele pela fama de Salomão. Lembra? Uma das promessas de Deus para Abraão. Seu nome vai ser famoso. Tudo aquilo que uma outra cidade, essa aqui é uma longa série sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Você lembra quando eu estava lá em Gênesis? Eu preguei sobre Babel. E lá em Babel, a busca deles era fazer o nome deles grande, famoso, alcançar o céu. E tudo aquilo que o ser humano tentou na força do seu braço e Deus os espalhou, Abraão recebeu de Deus. E aqui há um cumprimento. A fama que Deus havia prometido a Abraão é alcançada com Salomão, com uma rainha de um reino distante vindo até ele. Agora, veja, há um detalhe no texto dizendo que ela ficou sabendo da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Deus havia atrelado o seu nome a Salomão, ao templo que Salomão havia cumprido, à casa de Davi, que Salomão era um descendente. Quando Deus aparece a Salomão na dedicação do templo, ele diz: olha, eu habito nos céus, aonde ninguém tem acesso, mas eu coloquei o meu nome nessa casa. A rainha de Sabá ouviu isso. Ela havia visto e ouvido o que o Senhor estava fazendo com Israel, e ela foi lá ver. Um termo importante aqui é a palavra hebraica para ouvir. Aparece 5 vezes no texto, aparece no versículo 1, versículo 6, versículo 7, 8 e 24. Quando um termo aparece muitas vezes assim, a gente fica atento sobre o que ela ouviu, sobre o que ela ouviu, o que ela estava ouvindo. E é muito interessante porque quando, na primeira vez que o narrador apresenta a sabedoria de Salomão, ele diz que Deus deu para Salomão um coração que ouve. A tradução literal é essa, onde as nossas Bíblias aparecem como um coração sábio, é um coração que ouve. A rainha de Sabá foi ouvir a sabedoria do rei que recebeu de Deus um coração que ouve. Agora, a gente não deve espiritualizar tudo sem se lembrar que se trata de um texto político, pois a viagem dela era uma tentativa de proteger as rotas comerciais. Sabá, muito provavelmente o Iêmen, a Etiópia, a localização hoje ainda é incerta, mas era uma rota comercial. O fato dela ter trazido especiarias finas, preciosas, Salomão, a gente acabou de ler no final do capítulo 9, que ele estava em rota marítima com o Irão, ela ouviu alguém que estava expandindo seu reino, suas influências, o seu comércio, e ela então vai até lá, ouvir sobre a sabedoria desse rei, de um povo pequeno que morava numa montanha e estava navegando. Só que ela vai cética, o texto diz que ela vai querendo prová-lo com perguntas difíceis. O seu texto deve estar traduzido com perguntas difíceis. Ela duvidou que aquele novo monarca que desbravava os mares era tão sábio quanto estavam falando. O termo hebraico aqui para perguntas difíceis, ele é um termo raro no Antigo Testamento. Ele aparece 17 vezes só. E é uma palavra para enigma. Lembra de Sansão? Que Sansão gostava dos enigmas dos filisteus? Ele gostava de ficar falando enigmas para os filisteus? É isso aqui. É como se, de novo, também o historiador quisesse conectar a história do povo, mostrando que teve um outro regente, teve um outro juiz em Israel, Sansão, que gostava de enigmas, que gostava de ser desafiado e desafiá-los. Mas aqui a gente tem alguém que recebe os enigmas das pessoas. Agora, a gente também não tem que pensar nesses enigmas só como charadas populares. Por exemplo, Provérbios, quando começa o livro, no versículo 6 do primeiro capítulo, a abertura do livro de Provérbios, diz que a sabedoria, ela é competente para poder entender os enigmas. O livro de Provérbios, que é uma espécie de escola de sabedoria para treinar o ouvinte, o filho, era exatamente para ele entender e poder desvendar e poder lidar com esses enigmas. É um termo que diz respeito às questões difíceis da sabedoria, o significado da vida, as maravilhas de Deus, o propósito da existência do ser humano. Em alguns lugares, no Salmo 49, no Salmo 72, o mesmo termo aparece nesse significado. Então, o que a rainha de Sabá foi buscar com Salomão era entender o significado de questões últimas, importantes. Ela não foi lá testá-lo como pegadinhas teológicas, filosóficas, metafísicas. A única vez que essa palavra
o seu correlato grego aparece no Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando lá fala que a gente vê as coisas hoje, nessa era, de maneira turva, de maneira sombria. É um enigma, mas que Cristo vai revelar de maneira plena. Há então uma busca aqui fundamental, é a rainha árabe pagã chegando em Jerusalém, a cidade de Deus, com um grupo enorme, com um monte de camelos, carregados de presentes, de especiarias, de ouro, de coisas finas, apresenta-se diante do ungido do Senhor e expõe tudo que está no seu coração. A fonte última do ser humano, de onde provém as fontes da vida. E ela abre o coração dela diante de Salomão. A gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós. É que tanto o cronista quanto o historiador dos reis estão querendo nos ensinar qual é a busca das cidades dos homens. E como que o regente, o ungido da cidade de Deus, recebe essa busca. Teria sido muito natural que os regentes das cidades ao redor de Israel, principalmente os regentes árabes, eles fossem hostis a Salomão. Eles vissem Salomão como uma forma de antagonismo, mas é o contrário do que acontece. Tanto o Irão quanto a rainha de Sabá, por causa daquilo que Deus estava fazendo, o nome de Deus atrelado à casa de Davi e a Salomão, vão lá verificar se aquilo é verdade. Os povos ao redor ficam impressionados com o sucesso de Salomão e querem ir lá ver. A intenção do cronista, e eu sempre falo aqui, apesar dos dois relatos terem aparecido em livros diferentes da Bíblia, e os relatos serem eminentemente iguais, com raros detalhes que eu vou mostrar para vocês, as intenções são diferentes. Um escreve para mostrar como que Salomão era uma espécie de paradigma e critério avaliativo para os outros reis. É o historiador dos reis. Agora, o cronista, ele já escreveu depois do exílio, depois que Israel já tinha sido tomada, enviada para a Babilônia, devolvida, estava com a cidade arrasada, tinha que reconstruir o templo, tinha que reconstruir as muralhas. E ele escreve com outra intenção, para inspirar Israel na sua política externa, na sua política internacional, para como eles vão se relacionar com as pessoas que não fazem parte do seu povo, que eles deveriam recebê-los, que eles deveriam acolhê-los, mas eles deveriam entender que tipo de busca que eles estavam fazendo. E tudo aquilo que Salomão poderia oferecer, em termos de critérios, em termos de inspiração, é incompleto quando a gente lida com um outro regente, um outro filho da casa de Davi, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele lê essa narrativa do Antigo Testamento e prega aos seus inquiridores, dizendo que a rainha de Sabá, ela vai ser uma testemunha no juízo contra uma geração incrédula que ele quer condenar, porque ela veio de longe ouvir sabedoria. E eles estavam ali, na frente do Senhor Jesus, que era maior que Salomão, e não tinha interesse em ouvi-lo. Aí a pergunta que nos resta é, e quanto a nós? A mim e a você. A gente gosta de sabedoria, não gosta? Tudo que a gente quer hoje em dia é um conselheiro. O coaching faz tanto sentido e ele tem tanta ressonância na sociedade, as pessoas querem tanto um coach, a gente pode criticá-los ou não, porque as pessoas querem um mentor, uma mentora. As pessoas querem curadoria, elas querem ajuda. Por quê? Porque a gente quer ser mentoreado. A gente busca sabedoria, a gente quer conselho. A gente quer ajuda na vida financeira, a gente quer ajuda no casamento, na criação de filhos. A grande pergunta é quantos de nós buscamos isso perto ou longe do Senhor Jesus? Quantos de nós buscamos isso nos gurus da autoajuda, do florescimento de si, você como seu principal concorrente, você empresa de si, você se avaliando consigo mesmo, 1% melhor todos os dias. E o quão distante isso está da sabedoria do Senhor Jesus. Da mesma forma que a rainha de Sabá, as pessoas vão para longe procurar mentores, pagam caro. Agora a gente encara o Senhor Jesus assim, a sabedoria dele, suas palavras, seu modo de vida, a maneira como ele nos chama para isso, o seu evangelho.
A gente reconhece nele os tesouros escondidos da sabedoria e do conhecimento. Jesus é a luz das nações? Ou a gente acha que Jesus serve assim para o nosso coração, para a nossa vida privada, mas a gente precisa sim de um influencer humanista na área de economia para me ensinar a lidar com dinheiro? Eu preciso de uma influenciadora católica romana para me ensinar a cuidar dos meus filhos? Ou eu preciso de uma professora acadêmica feminista para me ensinar as minhas relações de gênero, de sexo e sexualidade com meu marido? A gente realmente crê que o Senhor Jesus tem presença, autoridade, governo sobre nossas vidas? Sobre todos os aspectos da nossa vida? Ou só sobre alguns? A gente quer uma autoridade superior, a gente quer uma experiência assim, empírica. Igual a rainha de Sabá, foi lá para ver, para crer, porque não acreditava. Ela também queria, ela ouviu falar da fama de Salomão, ela ouviu falar do pacto que Deus tinha com Salomão, mas ela foi lá provar, para ver se o homem era bom mesmo. E ela encontrou, essa é a segunda lição do texto. A gente aprende desse texto não só o que ela buscou, mas também o que ela encontrou. Veja, o versículo 3 até o versículo 9. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, os seus copeiros e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, ficou sem fôlego. E disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta. Felizes estes teus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre e por isso ele o constituiu rei para que você execute juízo e justiça. A parte mais rica e mais complexa do texto narra o que a rainha encontrou quando ela buscou o ungido do Senhor. O texto diz que Salomão respondeu todas as perguntas dela. Não que Salomão respondeu as mais difíceis, as mais interessantes, ou as que ele dominava a matéria. Ele respondeu todas. Não havia nada profundo demais. Não havia enigma nenhum que ele não soubesse. É mais uma vez a prova de que a dádiva que Deus tinha dado para Salomão, de que ele havia pedido sabedoria para Deus e Deus tinha dado sabedoria para ele, era verdade. Entretanto, além disso, e veja que há uma mudança sutil aqui, agora a rainha de Sabá não diz apenas do que ela ouviu, fala do que ela viu. Eu vejo agora, aquilo que eu ouvi não é nem a metade, porque agora eu estou vendo. O texto diz o que ela ouviu, não só o que ela viu. O palácio, a comida, os oficiais, o serviço, o culto que ele oferecia. É como se ela tivesse chegado lá para ouvir da sabedoria de Deus, mas ela ouviu e viu a sabedoria. Interessante isso. Ela não só ouviu, ela também viu a sabedoria de Deus no palácio, na comida, nos uniformes, na liturgia, nos que às vezes a gente pensa assim, são realizações de Salomão. Vocês se lembram quando a gente estava expondo essa parte do templo e da construção do palácio? O palácio de Salomão era um espelhamento do templo. O palácio de Salomão imitava, reproduzia os ritmos e as liturgias do que acontecia no templo. E ela também viu os holocaustos, as ofertas sendo oferecidas. Tudo isso fez com que, e o autor usa uma expressão aqui que literalmente fala que ela ficou sem fôlego. Ela não tinha mais fôlego. Ela ficou sem ar. Não é esse ar aqui, é o ar vital, é aquele que o hebreu usava para falar uma das expressões assim da constituição interna do ser humano. Ela ficou sem aquilo, ficou sem ar, sem fôlego, fora de si. E aí, diante de tudo que ela encontrou respostas
ela encontrou admiração, ela encontrou e ela viu a sabedoria, e ela também encontrou um Deus fiel às promessas que havia feito. E aí então ela fala uma palavra de louvor. Ela louva o Senhor, diz que é verdade o que ela ouviu na terra. Porém, ela não acreditava naquelas palavras até que ela veio e viu com seus próprios olhos que ele superava a sabedoria e a prosperidade da fama que ela ouviu. E ela diz: felizes são os homens à sua volta, felizes são os seus servos que estão sempre diante de você, que ouvem sua sabedoria. Estado de espírito, veja, felicidade. Felicidade não é só um estado subjetivo que a gente alcança por meio de alguma conquista pessoal. Felicidade é uma afeição religiosa. Felizes são aqueles que estão em contato com isso que Deus deu. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e te colocou no trono de Israel. É muito interessante que o cronista, nesse ponto aqui, ele é diferente do historiador dos reis. E ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 9, ele usa uma outra expressão, ele diz: bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você, e aí veja a diferença, e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. Veja, vou ler de novo para vocês. Diz o de Reis, que se agradou de você e colocou num trono de Israel. O cronista coloca na boca da rainha de Sabá de que Salomão estava sentado no trono de Deus, de que o reinado de Deus, que Salomão era um co-regente, o reinado de Deus, que Salomão era um representante, havia sido colocado ali como expressão de ter agradado a Deus. E aí usa uma palavra raríssima, aparece 40 vezes no Antigo Testamento todo, diz que foi por causa do seu amor. Não é sua benignidade, não é sua misericórdia, é amor mesmo. Para falar da fidelidade pactual com Deus. Deus ama o seu povo, por isso que ele deu esse regente, por isso que ele deu sabedoria para você julgar com justiça. A rainha de Sabá encontrou suas respostas, a rainha de Sabá encontrou espantosa sabedoria, e a rainha de Sabá encontrou um Senhor fiel às promessas que ele fez. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós hoje. É que o cronista e o historiador, eles estão querendo nos ensinar o que a cidade dos homens acha aqui na cidade de Deus, e como que o ungido do Senhor, o regente, entrega isso para as cidades. O historiador está querendo mostrar a incomparabilidade de Salomão. Como que Salomão não era só um exagero dos israelitas. Salomão, ele foi reconhecido por uma rainha pagã do Extremo Oriente, da cidade dos homens, de que tudo aquilo que ela ouviu a respeito dele não era nem metade do que ela viu. E Salomão tinha orado por isso. No capítulo 6 de 2 Crônicas, versículo 32 e 33, Salomão pede para que Deus envie, para que Deus alcance os pagãos. Ele queria que os estrangeiros fossem até lá para ver a casa de Deus, e estava se cumprindo. Agora, esse cumprimento, a gente sabe, ele é parcial. Vai ser com outro filho de Davi que esse cumprimento vai ser total. Não vão ser naqueles dias dos reis, nos dias das crônicas, que eles vão encontrar a sabedoria de Deus. Mas Cristo Jesus, a palavra de Deus encarnada, habitando conosco. Quantas vezes os evangelhos narram as pessoas encontrando o Senhor Jesus, ouvindo o Senhor Jesus e tendo reações semelhantes. Em Mateus, no capítulo 7, no final do capítulo, que é o final do Sermão da Montanha, Mateus narra o seguinte: quando Jesus acabou de proferir aquelas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. O termo aqui é de espanto, é de admiração, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Estava ali alguém que era maior do que Salomão. Ou então nas atitudes da rainha de Sabá, que repetem posturas de outras pessoas. Tomé, por exemplo, o evangelista João, capítulo 20, versículo 25, vai dizer que Tomé falou assim: eu não acredito no que eu estou ouvindo de vocês, do corpo de discípulos que tinham visto o Senhor ressurreto. Eu preciso ver, eu preciso tocá-lo. O Senhor Jesus aparece e ele fala: eu creio. Ele fala: muito mais bem-aventurado é quem não viu e crê. Da mesma forma que o cronista e o historiador estavam destacando Salomão e a casa de Davi como incomparável, eu e você precisamos saber o que as pessoas encontram aqui, que elas não encontram em nenhum lugar.
E que não adianta você ficar procurando em outro lugar. Na melhor teoria, no melhor profissional, na melhor experiência, na melhor relação. Só encontra aqui as respostas para os enigmas e para as questões últimas. Sabedoria e verdade, conhecimento, de tirar o fôlego, de maravilhar com autoridade. Acima de tudo, o que se encontra aqui não são os feitos que a gente pode realizar, o quão legais a gente é, generosos com as pessoas, mas o que Deus está fazendo. A fidelidade de Deus ao seu pacto, à sua aliança, que nós somos prova viva, que nós somos alvos dessa misericórdia. Para o Senhor Jesus não tem pergunta difícil, enigma que não possa ser respondido, porque Deus fez ele luz para os povos. E Deus, quando constitui uma igreja, Ele não faz como quem acende uma lâmpada e coloca debaixo de um caixote, mas é uma cidadela colocada no monte para ser luz para todo mundo. A sabedoria de Jesus precisa ser ouvida e ser vista naquilo que Ele realizou por nós. É por isso que todas as vezes que a gente tem aqui a Santa Ceia, a gente diz que aquilo é o Evangelho visível. Porque a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo são as obras de tirar o fôlego que Deus está mostrando e que o regente da nova aliança, que é o Senhor Jesus, chama todos para verem. De tirar o fôlego. Em Cristo Jesus a gente encontra maravilhamento, resposta para os enigmas, realizações que nenhum outro rei consegue. Não se trata só de um amigão que a gente tem, cara lá de cima, meu salvadorzinho pessoal aqui, ó, para deixar meu coração quentinho, fazer minha vida mais feliz, tá preocupado assim naquilo que eu ponho a mão, naquilo que eu bebo, naquilo que eu fumo. Não, ele é o rei de toda a terra, com feitos incríveis. E não são templos construídos por mãos humanas, é a morte e a ressurreição. Por fim, o texto narra como que ela reagiu diante disso. Veja, versículo 10 até o versículo 13. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, quantidade grande de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e de pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por ocasião da sua generosidade real. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. O texto termina dizendo o que ela deixou ali. Não só o que ela buscou, não só o que ela encontrou, mas também o que ela deixou em Israel, como resposta. Veja que sempre que alguém ouve a palavra de Deus, encontra com o ungido do Senhor, tem dimensão, experiência do pacto com Deus, ela responde com obediência, com generosidade. Ela maravilhou-se, ela louvou o Senhor e ela ofertou do melhor que ela tinha trazido. Era muito comum no Antigo Oriente Próximo que os reis trocassem presentes. Quando os magos do Oriente vêm até o rei de Israel, o rei dos judeus, é isso que eles estão fazendo, trocando presentes. Agora, ela trouxe especiarias do Extremo Oriente, que naquela época eram raríssimas, valiosas, e ela não poupou esforços diante do Senhor. Colocou diante do ungido o melhor que ela tinha, e os autores aqui ressaltam o quão especiais eram, como nunca mais houve nada igual, como nunca houve tanto ouro. Aí o texto para e faz um relato paralelo, dizendo das ofertas que Irão trouxe. Trouxe madeira, trouxe pedra preciosa. Eles estavam em navegação e aí então Irão chega com todos esses resultados. Agora, o que o texto mais chama a atenção é o que Salomão deu. Depois de receber 4 toneladas de ouro, Salomão entregou a ela tudo o que ela quis e pediu.
além de tudo que deu, por generosidade. Ela pediu um monte de coisa, ela quis um monte de coisa, Salomão deu tudo e ainda deu mais, por generosidade dele. E então ela voltou para sua terra e para os seus servos. Tudo que ela pediu, Salomão deu. Como os jovens dizem hoje, ela buscou prata e levou ouro. Buscou nada e Salomão entregou tudo. Ela voltou para sua terra muito mais rica do que ela veio. E ela levou muito mais do que ela tinha trazido. A gente entende isso, a gente se pergunta, e quanto a nós? É que os historiadores e os cronistas, eles querem nos ensinar qual que é a oferta da cidade dos homens. E como que o ungido do Senhor da cidade de Deus as recebe. O cronista, ele queria mostrar que essa generosidade, os recursos advindos de fora da igreja poderiam ser recebidos. Eles estavam reconstruindo Israel. Agora, a cidade de Deus precisava assumir uma postura diante da cidade dos homens, não só de quem recebe, não só de quem busca, não só de quem aprende de fora, não só de quem conta com a graça comum de Deus espalhada pelas cidades, mas também daquela que doa muito mais, entrega muito mais do que o que a pessoa deixa na cidade dela. É claro que Salomão utilizou-se disso, aqui é o sinalzinho da queda, para enriquecer os seus tesouros. Aqui começa o relato sobre ouro, que o capítulo 10, versículo 14 em diante vai falar. Aqui já começa. Mas ele antecipou um outro rei que não estava se importando com ouro. O Senhor Jesus tinha um tesouro e uma herança que a ferrugem não podia desgastar, a traça não podia corroer. E que eu e você somos herdeiros, porque nascemos de novo dessa semente. A promessa patriarcal de fama, bênção para todos os povos foi cumprida no Senhor Jesus, inclusive da riqueza. Ele, mais do que Salomão, é o único que tudo que a gente dá para ele, a gente não consegue nunca superar o que ele deu para nós. A si mesmo, seu sangue, seu corpo partido. Ele é o único que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, mais rico a gente fica. E a pergunta é, como é que a gente responde o maravilhamento provocado por Jesus? Como que eu e você, quando estamos diante desse Jesus maravilhoso, dessa obra imensa de Deus em Cristo Jesus, restaurando todas as coisas, como é que a gente responde? A gente quer mais. A gente responde pedindo mais. Deus, o Senhor é bom demais, então me dá um carro novo, me dá uma casa, me dá uma esposa, um marido, mais filhos, me dá, eu quero, me dá de novo. A gente quer mais, a gente quer assim, sugar tudo. A gente quer receber, a gente quer enriquecer, a gente quer prosperar, tudo às custas e nas costas de Jesus. Ou a gente entrega o melhor que a gente tem. Lembra de Judas? Lembra de Judas e da oferta da mulher? Em que ela oferece um perfume caríssimo, quebra aos pés de Jesus, simbolicamente unge ele que morreria daqui a pouco, e Judas fica fazendo as contas, lá nós dava para vender por 300 dinheiros, isso aqui a gente investia, comprava um Bitcoin e colocava na bolsa, pagava uma mentoria, gravava um curso, ficava rico. Qual que é a mentalidade? É de Judas, que roubava de Jesus? Ou da mulher, que deixou o que mais custava para ela ali, aos pés de Jesus, em reconhecimento ao amor de Deus, às obras que Deus realizou. São posturas diferentes, mas são as duas mesmas posturas que o Senhor Jesus confrontou quando ele leu essa história. Ele falou assim, isso aqui é uma geração incrédula, e no dia do juízo a rainha de Sabá vai estar lá, porque vocês querem um sinal, e não vai ser dado sinal nenhum, a não ser o de Jonas, a não ser o da rainha de Sabá, da morte e da ressurreição de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Vou pedir para o presbítero Henrique fazer essa oração por nós.